Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje nós vamos conversar sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos juntos então olhar mais de perto essas orientações que o apóstolo Paulo deu para o seu ah, companheiro mais jovem, Timóteo. Que estavam lá em Éfeso, né? Uma cidade com muitos desafios. Exatamente. E ele precisava dessa direção para cuidar da igreja ali, corrigir algumas coisas que estavam fora do lugar e fortalecer o pessoal na fé. E a gente vai seguir a ordem da carta mesmo, capítulo por capítulo? Isso. Logo de cara no capítulo 1, Paulo vai direto ao ponto. Timóteo tinha que confrontar algumas pessoas. Sim, que estava ensinando umas doutrinas meio estranhas, né? É. Parece que o foco deles era em mitos, sabe? Genealogias que não acabavam mais. E que só geravam discussão, né? Em vez de edificar a fé ou o amor que vem de Deus. Faz todo sentido. Pois é. E o contraste que Paulo faz é muito importante. Ele diz que o alvo do ensino correto é o amor. O amor que vem de onde? De um coração puro, de uma boa consciência e, claro, de uma fé que não é fingida, uma fé sincera. Bem diferente desses outros mestres, então. Totalmente. Que, na verdade, Paulo diz que nem entendiam direito a própria lei que eles queriam ensinar, sabe? Perdendo o propósito real dela. E é muito forte quando Paulo usa a própria história, né? Ele fala de si mesmo. Assim, como o principal dos pecadores, perseguidor, e que foi transformado pela graça. É um exemplo vivo da misericórdia de Deus, né? Capaz de salvar qualquer um. Com certeza. E isso era para animar Timóteo, para ele lutar o bom combate, manter a fé firme. Aí no capítulo 2 o foco já muda um pouco, vai para a vida da comunidade e para a oração. Isso. Paulo orienta a orar por todos, inclusive pelas autoridades, pelos governantes, E por que isso? para que se possa ter uma vida tranquila, pacífica, o que, claro, ajuda na hora de pregar o evangelho. Faz sentido. E isso mostra o coração de Deus, né? Que quer que todos se salvem. Exato. E conheçam a verdade por meio de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. E dentro das reuniões, ele também dá orientações sobre a postura. Sim, para os homens orarem sem raiva, sem briga, e para as mulheres, modéstia, bom senso. Uhum. E boas obras, que é o que realmente importa, né? O adorno principal. Isso. E tem aquela orientação sobre ensino e autoridade na igreja de Éfeso, citando Adão e Eva. É um ponto que sempre gera reflexão, né? Com certeza. Bom, chegando no capítulo 3, aí vem um perfil detalhado da liderança. É verdade. As qualificações para os presbíteros ou bispos são bem exigentes. Repreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, hospitaleiro, Capaz de ensinar, não dado ao vinho, nem violento. que saiba cuidar da própria casa, O padrão é alto mesmo, moral, espiritual. focado no caráter. Exato. E para os diáconos também, homens e mulheres, a exigência é de seriedade, de serem provados no serviço, ter bom caráter. E Paulo eleva muito a visão da igreja aqui. Ele chama de casa do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. É muito forte. E fecha essa parte com o mistério da piedade. Que parece até um hino antigo, né? Sim. Falando de Cristo, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado, crido, recebido na glória. Que resumo do Evangelho! Impactante mesmo. Aí, capítulo 4, ele já olha para o futuro, dá um alerta. É, um alerta do próprio Espírito Santo, que viriam tempos difíceis com gente abandonando a fé. Seguido doutrinas de demônios, né? Proibindo o casamento, certos alimentos. Pois é, e Paulo lembra, tudo que Deus criou é bom, deve ser recebido com gratidão, nada de proibições sem sentido. E para Timóteo a instrução é clara. Seja um bom ministro Rejeite as fábulas, as conversas inúteis. e se exercite na piedade, que tem valor para tudo. Exato. E mesmo sendo jovem, ele tinha que ser exemplo, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Não deixar ninguém desprezar a juventude dele, né? Uhum. Mas se dedicar à leitura, à exortação, ao ensino. No capítulo 5, ele detalha como lidar com os diferentes grupos na igreja. Sim, tratar os mais velhos como pais, os jovens como irmãos.
As mulheres idosas como mães, as moças como irmãs com toda a pureza. E tem um cuidado especial com as viúvas, né? Estabelecendo critérios. Isso para aquelas que a igreja deveria sustentar. As que estavam realmente sozinhas, desamparadas, idosas, com um bom testemunho. Deixando claro que a família tem a primeira responsabilidade, né? Exatamente. E fala também sobre as viúvas mais jovens, orientando de outra forma. E sobre os presbíteros? Como lidar com eles? Com respeito, honrando os que trabalham bem, especialmente na pregação e ensino. E para acusações, tinha um processo só com 2 ou 3 testemunhas. E se pecassem, repreensão pública, para servir de exemplo. Curioso que até um conselho de saúde ele dá para Timóteo ali no meio, sobre o estômago dele e o vinho, mostra uma preocupação pessoal, né? É verdade. Chegando no último capítulo, o 6. Uhum. Começa falando aos servos. Sim, instruções para eles respeitarem seus senhores, ainda mais se fossem crentes. Para quê? Para não manchar o nome de Deus e a doutrina naquela sociedade. E aí Paulo volta com força contra aqueles que usam a piedade para ganhar dinheiro. Ah, sim. Uma advertência muito forte contra a ganância. Ele contrasta isso com a verdadeira piedade, que vem com contentamento. Dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Palavras duras. Muito duras. E leva muitos a se desviarem da fé. E o chamado final para Timóteo é vibrante. Fuja dessas coisas. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combata o bom combate da fé Tome posse da vida eterna. e guarde o mandamento, o depósito, né? O tesouro da fé que foi confiado a ele até a vinda de Cristo. E ainda tem instruções para os ricos daquela comunidade. Sim. Para não serem orgulhosos, para não confiarem nas riquezas, que são instáveis, mas sim em Deus. E que usem suas riquezas para fazer o bem, né? Serem generosos, Exato. acumulando um tesouro no céu para a vida eterna, E a última palavra é um reforço para Timóteo. Guarde o que lhe foi confiado. evitando as conversas inúteis que só desviam da fé. Um resumo perfeito do cuidado pastoral. Uhum. Assim, conhecemos a primeira carta de Paulo a Timóteo. Muito interessante. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes juntos da leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.